E chegou o dia sábado, decisão da Libertadores da América, de um lado Palmeiras, do outro Santos, e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto as consequências do título e do não título para os dois lados. Coisas importantes acontecerão a partir desse jogo. Também preciso te falar sobre Tevez, que deu uma entrevista na Argentina dizendo que os tempos de Corinthians representavam para ele estar na cadeia. Vou tentar te explicar essa história. Quero falar também sobre o Flamengo, que se resolveu, ou pelo menos resolveu parte daquilo que devia para o Goiás pelo Michael. Tem as últimas também do mercado rubro-negro. Ainda te atualizo sobre as coisas da Série B com acesso do Juventude e o título da Chapecoense. E para completar, preciso te falar sobre o Atlético Mineiro com o Hulk. Quanto vai ficar a folha do Atlético? Em que posição no ranking de folhas do país o Atlético passa a ocupar? Tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Fiquem atentos também nessa dica bem legal que eu tenho para dar. Queria contar para vocês que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, casa de apostas que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, entre vários outros grandes clubes do futebol no mundo. Na 1xBet os lucros podem ser grandes, os pagamentos são rápidos e o método de apostas na internet é extremamente confiável. Quer mais? Então saiba que na 1xBet você pode apostar em vários outros esportes, além dos esportes, aumentando suas chances de ganhar. Os principais campeonatos de futebol do mundo também estão na 1xBet. Todo dia é dia de apostar. Nesse sábado, por exemplo, que tal arriscar no jogo entre Palmeiras e Santos na grande final da Libertadores? Então faça agora mesmo sua aposta na 1xBet. E tem ótima notícia para você que é iniciante. Caso você perca sua aposta, a casa te retorna até $10. Pegue o link da 1xBet na descrição desse vídeo e usando o meu código promocional Nicola, você ainda ganha o dobro do valor do seu depósito. Então é isso, bora lá apostar e boa diversão para você com a 1xBet. Bora começar o vídeo te atualizando sobre a Série B que teve nesta sexta-feira a sua última rodada. Faltavam duas definições importantes. Quem seria o campeão e quem garantiria a quarta e última vaga para a primeira divisão da Série A do Campeonato Brasileiro. Quero começar com essa notícia. O Juventude venceu o Guarani por 1-0 em Campinas e garantiu o acesso. O gol salvador foi do Renato Cajá. A curiosidade é que o Cajá durante muito tempo foi ídolo do torcedor da Ponte e cansou de marcar gols no Guarani. Isso se repetiu nessa sexta-feira com a vitória. O Juventude inclusive pulou para o terceiro lugar, ultrapassando o Cuiabá, que perdeu para o CRB na rodada decisiva. O Cuiabá, assim como a Chapecoense e o América, já haviam garantido o acesso. É importante contar que depois desse jogo entre Guarani e Juventude, o técnico do Guarani, o Felipe Conceição, anunciou sua saída. Isso porque ele vai para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai pagar uma multa de R$100 mil, era a multa para rescisão do contrato do Felipe Conceição com o Guarani. E a partir de agora a Raposa passa a ter o Felipe Conceição como seu novo técnico. No jogo que decidiu o título, ou melhor, nos jogos que decidiram o título, a Chapecoense e o América foram para a rodada final empatados em praticamente tudo. O América só tinha vantagem em relação à Chape pelo saldo de gols. E foi pelo saldo de gols que a Chapecoense, no último lance do jogo, aos 51 do segundo tempo, acabou ficando à frente do América e, por consequência, garantindo o título inédito da Série B. O gol salvador, o gol do título, foi marcado pelo Anselmo Ramon, ex-jogador do Cruzeiro. A Chape fez 3-1 em casa contra o Confiança e, graças a esses dois gols de diferença, acabou ficando à frente do América. Os dois terminaram empatados com 73 pontos, mesmo número de vitórias, e no saldo de gols a Chapecoense teve 21 gols a seu favor, contra 20 gols do América. O América venceu o Avaí dentro de casa por 2-1. Então, para arrematar, Chapecoense em primeiro, América em segundo, Juventude em terceiro e o quarto lugar para o Cuiabá. Esses são os mais novos integrantes da Série A do Campeonato Brasileiro. Bora falar para você agora sobre o Tevez e tentar te ajudar a entender por que ele comparou o período em que esteve no Corinthians à cadeia. Ele deu uma entrevista recente à TIC Sports, um canal de TV da Argentina, para falar a respeito da renovação do contrato com o Boca, sobre a dor da eliminação recente também na Libertadores da América para o Santos, para fazer um grande resumo da vida. Falou inclusive do Maradona, trechos bem interessantes, mas eu destaquei a parte em que ele fala do Corinthians e explica por que o sentimento dele foi tão ruim enquanto esteve vestindo a camisa do time de Parque São Jorge. Separei duas frases. A primeira, ele disse o seguinte: os brasileiros são bons, mas eu gosto de ganhar e para eles às vezes não faz diferença. É por isso que tive problemas algumas vezes. Entrar no vestiário do Corinthians foi como entrar em uma cadeia.
frase bem forte, ele tenta depois até explicar um pouquinho desse contexto. Meu primeiro vestiário no Boca foi com grandes ídolos. No Brasil foi totalmente diferente. O início foi duro. Depois, quando viram que eu continuava, que ficaria com eles e que começamos a ganhar mais dinheiro, coloquei eles no bolso. Então, para tentar explicar. O Tevez sai de um Boca Juniors gigante, com vários ídolos, e chega ao Corinthians como o grande protagonista daquele time. E a partir dessa quebra de paradigma, a coisa já não ficou tão bacana. O Tevez se impressionou de forma negativa com o comportamento de alguns jogadores do Corinthians que pareciam não se importar com perder o jogo ou empatar o jogo. O Tevez sempre foi motivado a vencer absolutamente tudo, até para o ímpar, e é por isso que ele explica essa história da cadeia. Só para arrematar, quando ele fala em que, no momento em que os jogadores do Corinthians perceberam que ele ficaria e começaram a ganhar mais, esse ganhar mais está muito ligado a bicho. Porque conforme o time vai ganhando, vai se aproximando de títulos e vai conquistando títulos, as premiações aumentam, e foi aí que ele conseguiu entrar na cabeça dos outros jogadores do Corinthians e estabelecer uma relação legal. O Tevez vai continuar no Boca, tá? Existia uma possibilidade, ele chegou a admitir a possibilidade de se mudar para o Corinthians no fim do atual contrato com o Boca, fez boa participação no Boca, foi um dos destaques do time na Libertadores, até por isso teve seu contrato prorrogado, e diante disso a chance dele terminar a carreira no Corinthians, como foi especulado, não existe mais. A tendência é que ele cumpra mais um ano de contrato com o Boca e encerre sua carreira. Bora te atualizar agora sobre as coisas do Flamengo, começando pela parte que envolve Flamengo, Goiás e Michael, uma dívida que o rubro-negro tem desde a última segunda-feira. Dívida de 2,5 milhões de euros. O Flamengo não conseguiu fazer essa quitação na segunda-feira e nessa sexta-feira, quase uma semana depois, quitou parte dessa grana. 9 dos 16,5 milhões de reais foram depositados nos cofres do Goiás. Ainda restam 7,5 milhões de reais que devem ser pagos apenas em 1º de abril, quando vence a quarta e última parcela da compra do Michel. Só para tentar fazer um resumão dessa história. O Michel foi comprado por 7,5 milhões de euros, que equivaliam na época a mais de 30 milhões de reais. O Flamengo combinou em fazer esse pagamento em 4 parcelas. As 2 primeiras foram feitas, essa terceira parcela de 2,5 milhões de euros foi quitada só parcialmente e ainda resta uma quarta parcela que vence em 1º de abril no valor de 1.100.000 dólares, ou melhor, 1.100.000 euros, que equivalem a 7 milhões e 300 mil reais. Então, para resumir, o Flamengo ainda deve 7,5 milhões de reais dessa parcela de segunda-feira, que ele não conseguiu pagar de forma integral, e mais 7 milhões e 300 mil da última parcela, quase 15 milhões de reais a serem pagos por um jogador que tem perdido espaço, especialmente com o Rogério Ceni. Ele até entrou na última partida no decorrer do jogo, mas nesse ano esteve no banco de reservas em 4 jogos e nem foi para campo nessas 4 partidas. O Flamengo quase negociou o Michael com o Al Ain dos Emirados Árabes Unidos, mas no final das contas esse empréstimo com obrigação de compra acabou não dando certo, assim como não deu certo a ida do Everton Ribeiro pro Al Nassr. Essa comemorada pelos torcedores do Flamengo. O Everton Ribeiro, apesar de não viver um momento muito bacana, é um jogador extremamente importante, talvez o mais talentoso desse atual elenco rubro-negro. Queria te contar que o pessoal do Al Nassr está bem bravo com o Flamengo, alegando que o Flamengo quebrou aquilo que havia sido prometido, aquilo que havia sido combinado. O Flamengo, de fato, enviou uma carta assinada pelo Bruno Spindel, dizendo que aceitaria determinados valores, só que essa carta tinha duração de 3 dias. E pouco mais de uma semana depois, o Al Nassr voltou com essa proposta que havia sido aceita pelo Bruno Spindel e o Flamengo mudou a conversa, até porque já tinha vendido o Lincoln e o Yuri César, já não dependia tanto ou de forma tão emergencial da grana. A última pedida do Flamengo foi de 7 milhões de euros e mais 3 milhões de euros de bônus. O Al Nassr considerou a pedida muito alta e desde então tem focado seus esforços na contratação do Marinho. Para arrematar sobre o Flamengo, quero te falar sobre Léo Pereira, que quase foi para o Besiktas. O problema é que a oferta do clube turco foi considerada deselegante. Cheguei a contar para vocês sobre o Marcos Braz, dizendo que não dava nem para entender direito essa proposta. A oferta foi de apenas 1.400.000 reais pelo período de empréstimo de 1 ano e meio. O Flamengo disse que não haveria a menor possibilidade de negociar diante dessas cifras e o Léo Pereira, outro que perdeu bastante espaço desde a chegada do Rogério Ceni, deve permanecer no Flamengo. Bora falar agora sobre a grande decisão da Libertadores da América, de um lado Palmeiras, do outro Santos, e o título da Libertadores vai valer muito para os dois clubes. Não apenas pelo título, pela possibilidade de disputar o Mundial, isso todo mundo já sabe. Eu quero dizer sobre as consequências da conquista ou não para os dois clubes. Vale a lembrança de que o campeão vai ter direito a 81 milhões de reais de prêmio da Libertadores da América. A Conmebol prometeu pagar ao vencedor 15 milhões de dólares, que equivalem a esses 81 milhões de reais. E essa grana é fundamental para os dois times.
e vai ter impactos positivos ou negativos de acordo com a conquista ou com o vice-campeonato. Quero começar falando sobre o Santos. Ser campeão da Libertadores vai evitar um desmanche do atual elenco. Já 2 jogadores já confirmaram a saída, o Lucas Veríssimo vai jogar no Benfica por 43 milhões de reais e o Pituca vai jogar no Kashima Antlers do Japão por algo na casa dos 8 milhões de reais. A ideia da diretoria do Santos, da nova diretoria do Santos, é com a conquista do título evitar que outros jogadores saiam, e são vários os atletas especulados. A situação mais grave é a do Marinho, que segue interessando ao Al Nassr. O time dos Emirados Árabes promete uma proposta para hoje à noite, caso o Santos não consiga vencer o Palmeiras e esteja fora do Mundial. Se o Santos vencer o Palmeiras, além de colocar 81 milhões de reais nos cofres, ainda vai para o Mundial e já disse que não vai conversar com o Al Nassr antes do fim do Mundial. Como a janela de transferências nos Emirados Árabes termina nessa segunda-feira, o Al Nassr vai desistir da contratação do Marinho. Outra situação importante, a do Cuca, treinador que foi super bem à frente do Santos. O contrato dele termina no fim do Campeonato Brasileiro e ele está bastante valorizado no mercado. Há quem garanta que vai pintar uma proposta da China e ele pode ser substituto do Renato Gaúcho no Grêmio. Com a conquista da Libertadores, talvez fique mais fácil convencer o Cuca a permanecer. Outro nome fundamental, o nome do Soteldo. O Santos ainda deve para o Huachipato uma grana violenta. É inclusive um dos processos que impedem o Santos de contratar jogadores. Se o Santos é campeão, coloca 80 milhões de reais nos cofres, tem como pagar essa grana ao Huachipato para ficar com 50% dos direitos econômicos e aí desiste-se da ideia de devolver o Soteldo para o time chileno. Para completar, ainda tem a situação do Sanches, contrato só até a metade do ano, ele é considerado um jogador muito caro, ele ganha na casa dos 500 mil reais por mês. Pode ficar um pouco mais barato se o Santos tiver 80 milhões de reais em cofre ou nos cofres. E por último, mas não menos importante, também queria falar sobre o Derek, zagueiro de apenas 18 anos de idade, tem um ótimo currículo e já tem sido pretendido por vários clubes do exterior, contrato perto do fim. Se o Santos tiver sido campeão e colocar essa grana no bolso, talvez fique um pouco mais fácil renovar com o garoto. E aí só para arrematar sobre o Santos, com 81 milhões de reais em caixa, o Santos vai poder pagar suas dívidas na FIFA e a partir daí teria a oportunidade de buscar jogadores para serem contratados no mercado, algo com o qual o Peixe não tem conseguido nos últimos tempos por conta das restrições na FIFA. Então, dá uma olhada no tamanho do impacto que a conquista do título poderia garantir ao Peixe. Isso sem falar no fato de o Santos, sendo campeão em cima do Palmeiras, se tornar o maior vencedor da Libertadores da América. Seriam 4 conquistas de Libertadores, algo que nenhum clube do Brasil conseguiu. Bora agora fazer o mesmo raciocínio sobre o Palmeiras, o que implicaria essa entrada de 81 milhões de reais como prêmio da Libertadores ou não. É importante contar que o Palmeiras precisava vender um jogador na janela de transferências de janeiro, e a ideia era vender o Patrick de Paula, que chegou a ser procurado pelo Atlético de Madrid e pelo Benfica, mas a partir do momento em que o Palmeiras avançou tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, o presidente Maurício Gagliotti mudou essa decisão. Decidiu que não vai vender ninguém nessa janela de transferências e ainda que não conquiste o título da Libertadores e precise vender 2 jogadores, vai vender esses 2 atletas apenas na janela da metade do ano. O que eu quero te contar é que, em caso de título da Libertadores, o Palmeiras vai diminuir a sua necessidade de vender atletas. Talvez não precise se desfazer, por exemplo, de Gabriel Veron e de Patrick de Paula na metade do ano. Poderia vender apenas um dos 2 atletas para ficar com as contas em dia, com um fluxo de caixa dentro de uma normalidade. Palmeiras que tem vários jogadores com perfil para serem comprados por clubes europeus. Gabriel Veron, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Wesley, o Danilo, que recentemente foi promovido e tem sido titular do time principal do Palmeiras, enfim. São várias as opções, são vários os desejos de clubes do exterior, porque são meninos extremamente talentosos e que têm mostrado muita personalidade, além de talento, com a camisa alviverde. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Palmeiras, de acordo com sua projeção orçamentária, precisa colocar nos cofres 80 milhões de reais ao longo do ano com vendas de atletas. Palmeiras que vem fazendo uma série de reduções dentro do elenco e também demonstrando pouco apetite para contratações, exatamente preocupado com essa dificuldade com o caixa. Palmeiras acaba de perder, por exemplo, a contratação do Hulk. Hulk gostaria de ter jogado no Palmeiras, mas acabou optando pelo Atlético Mineiro porque o Palmeiras não conseguiu ultrapassar a proposta de 700 mil reais por mês. O Hulk fechou com o Atlético por algo na casa de 1.250.000. Daqui a pouco eu falo sobre o Hulk. Então o torcedor do Palmeiras não deve esperar por grandes contratações, a menos que o Verdão seja campeão da Libertadores da América e também da Copa do Brasil. A entrada de até 150 milhões de reais
Com a conquista desses dois torneios, estou falando em prêmios pagos pelos organizadores e também prêmios pagos pela Leila Pereira, como previsto no contrato, com esses 150 milhões de reais de duas competições, aí sim o Palmeiras teria o cofre recheado e poderia pensar na contratação de jogadores mais importantes. Quero fechar o vídeo repercutindo a chegada de Hulk ao Atlético Mineiro. Já te contei nessa sexta-feira, pouco depois do anúncio oficial da chegada da contratação do Hulk, que ele vai passar a ser o terceiro jogador mais bem pago do futebol brasileiro, só atrás de Gabigol, do Flamengo, que ganha R$1.600.000, e de Daniel Alves, do São Paulo, que ganha R$1,5 milhão. O Hulk fechou com o Atlético para ganhar cerca de R$1.250.000 mensais. Serão R$750.000 por mês de salário e mais R$500.000 de luvas, diluídos pelos 2 anos de contrato. O Hulk assinou por 2 anos, prorrogáveis por mais um. Mas eu quero te contar o impacto do Hulk na folha salarial do Atlético e na comparação com os outros times do país. Quais são aqueles que mais gastam? O Flamengo é de longe o clube com maior folha salarial, folha na casa dos R$23 milhões. Aí você fala, Nicola, mas recentemente alguns jogadores foram negociados, certo? Mas o impacto na folha foi mínimo. O Yuri César foi vendido, o Yuri César estava emprestado pelo Fortaleza, ao Fortaleza, e era o Fortaleza quem bancava o salário do Yuri César, e o Lincoln também foi negociado. O Lincoln ganhava algo na casa dos R$100 mil por mês, impacto mínimo para um time que gasta R$23 milhões mensais. A segunda colocação é do Palmeiras, que gasta na casa dos R$14,5 milhões por mês. O Palmeiras fez mexidas importantes no elenco na temporada de 2020, reduzindo essa folha, que já chegou a ser de R$18 milhões, só para citar alguns atletas que saíram e ajudaram a baixar os custos. O Dudu ganhava R$2.100.000 por mês, o Ramires e o Bruno Henrique ganhavam cada um R$1 milhão, ainda teve a saída do Vitor Hugo e do Diogo Barbosa. Tudo isso ajudou a dar uma enxugada na folha. O Atlético Mineiro, durante muito tempo, ocupou a 4ª e 5ª colocação nesse ranking dos clubes que mais gastam. Tinha uma folha na casa dos 10 milhões, pouco mais de 10 milhões de reais. Mas com as contratações do Zaratio e do Vargas, essa folha já pulou para 12 milhões de reais. E com esse acréscimo do Hulk, vai para 13 milhões e 250, vou arredondar para 13 milhões e 300 mil. Dessa maneira, o Atlético passa a ter a terceira maior folha do futebol brasileiro, só atrás de Flamengo e Palmeiras. Chegada do Hulk, comentei ontem no vídeo. Para mim é extremamente importante. Muda o Atlético Mineiro de prateleira, mas ao mesmo tempo em que você gasta tanto, você aumenta a sua responsabilidade, e Sampaoli e companhia vão ter a obrigação de fazer com que o Galo seja extremamente competitivo e conquiste taças ao longo da temporada de 2021. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Prometo voltar com mais informações assim que surgirem notícias legais. Combinado? A gente se vê. Até lá. Tchau, tchau.